Aleluia. Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Você está feliz aí, amém? Glória a Deus por isso, amém. Quero glorificar a Deus pela mais uma oportunidade de poder pregar a palavra. Quero também glorificar a Deus pela sua vida, você que veio aqui, que, está aqui, tirou um tempo aí para ouvir, para adorar o Senhor, para bendizer aquele que tem todas as coisas, amém? Quero convidar você a ficar de pé, abrir a palavra, uma palavra muito sucinta, direta, rápida, livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso 1. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, verso de número 1, diz a palavra. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou ou quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aleluia. Até aí tá bom, pode sentar, pode ficar à vontade. Irmãos, é praticamente quase que impossível a gente não ter ouvido uma palavra. Acho que a palavra do GP essa semana foi sobre Jeremias 18. O Espírito de Deus trabalhou algo no meu coração muito simples para essa noite, muito direto, mas uma palavra que está mexendo com o meu coração. E eu quero dar um tema nessa palavra: o restaurador. Diga comigo, o restaurador. Não, você pode dizer com fé, diga assim, o restaurador. Quando a gente olha para o profeta Jeremias, conhecido como o profeta chorão ou o profeta das lágrimas, o profeta Jeremias, ele tem uma história muito poderosa, muito graciosa diante de Deus, porque no capítulo de número 1, a Bíblia vai dizer que Deus dá uma palavra a Jeremias dizendo: Jeremias, eu chamei-te por profeta. Jeremias, eu te ergui. Jeremias olha e diz assim: Senhor, mas eu me vejo como uma criança e eu não sei falar. Deus olha para o profeta Jeremias e diz assim: Jeremias, eu colocarei em você as minhas palavras, você será como um muro forte. Jeremias, há uma palavra profética que vai emanar do céu, da minha parte, para a sua vida. Quando a gente olha para o contexto que está inserido essa palavra, nós vamos perceber que havia dentro de Israel, dois, norte e sul, a nação de Israel, a nação de Samaria, a cidade, a capital de Samaria, ela estava entregue ao pecado. Havia uma apostasia muito grande. O povo, no contexto de Jeremias, o povo tinha abandonado ao Senhor. O povo já não acreditava mais na intervenção de Deus, na graça de Deus, no mover de Deus, no sobrenatural de Deus. E a nação do norte, o reino do norte, vai se perder. Vai vir uma nação chamada de assírios. Os assírios vão tomar a nação o povo do norte, vai governar. Por quê? Porque de fato, irmãos, o povo abandonou o Senhor. E horrenda coisa é largar Deus. Horrenda coisa é viver no seu braço. Horrenda coisa é viver na força do nosso conhecimento, do nosso intelecto, daquilo que nós temos na conta, no banco. Não, a nação do norte, o reino do norte olha agora e diz assim, em outras palavras, bem simplória: nós não precisamos mais de Deus, nós não precisamos mais da presença. Os assírios vêm e tornam-os cativos, mas o povo agora de Judá, em qual a capital é Jerusalém, diz a palavra que Deus levanta Jeremias, para quê? Como uma voz profética. Deus levanta Jeremias para quê? Para prevenir. Deus levanta Jeremias porque a voz profética de Jeremias, no início não é para corrigir, mas é para prevenir, dizendo: volte ao Senhor, volte à presença, volte a tudo aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Percebe-se que quando a gente olha para
o reino vizinho do sul, que é o norte, percebe-se que o povo não dá ouvido às vozes proféticas, o povo não dá ouvido àquilo que o profeta diz, e a Bíblia vai dizer: crê nos profetas e prosperarei, porque, falei aqui no domingo de manhã, o profeta ele traz daquilo que é do alto, para entregar para a terra, o profeta ele ouve do Senhor para entregar para um homem. Quando a gente olha para essa expressão, Deus então levanta Jeremias, e repito, Deus levanta Jeremias para ser uma voz, Deus levanta Jeremias para ser aquele que tem uma palavra direcionada ao povo, Deus levanta Jeremias para ser uma voz em um tempo de escassez. A verdade é que ser profeta em tempos bons, irmãos, é fácil demais. Ser profeta em tempos alegres é muito mamata. Ser profeta em tempos alegres é, como diz o popular, né? É mel na chupeta. Mas ser profeta em tempos de caos, ser profeta em tempo de escassez, ser profeta em tempo de crise, ser profeta em um tempo de apostasia, ser profeta em um tempo onde não tem o banner estampado o seu rosto, onde não tem uma fama, onde não tem tudo do bom e do melhor. É nesse tempo que Jeremias está sendo chamado. Jeremias está sendo chamado para um tempo onde o povo não está mais olhando para o Senhor. É como nos dias também do profeta Ageu, que Deus levanta Ageu como profeta dizendo: vocês estão ganhando dinheiro, mas vocês ganham e colocam como num saco furado. Por quê? Porque a casa de vocês está de bem e só fluindo, mas a casa do Senhor está desolada. Então Deus libera uma palavra, Deus levanta alguém. O que você quer dizer, pastor Daniel? Eu quero dizer que Deus sempre vai levantar alguém num tempo de escassez, Deus sempre vai levantar alguém num tempo de crise, Deus sempre vai levantar alguém num tempo de deserto. A verdade é que a gente não gosta muito disso, a verdade é que a gente gosta de um tempo onde a gente põe a mão e tudo dá certo, mas Deus, Ele sempre honrou a sua igreja em tempo de escassez. Quando a gente olha para os contextos da igreja primitiva, da igreja dos pais da igreja, nós vamos perceber que homens, mulheres, eram lançados em Coliseu em Roma, era lançado para que leões devorassem, mas Deus sempre manifestou a sua glória e manifestou a sua graça. Quando Deus libera uma palavra dizendo: Jeremias, eu estou te chamando. Quando Deus libera uma palavra dizendo: Jeremias, eu vou ser a voz profética na sua boca. Quando Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, você vai transmitir tudo aquilo que eu vou liberar. Sabe o que Deus está dizendo? A crise é grande, mas a minha vontade é maior. Sabe o que Deus está dizendo? Jeremias, a crise é grande, meu filho, mas a minha autoridade que eu estou colocando sobre a tua vida, ela ainda será maior. Deus está olhando para Jeremias e dizendo: Jeremias, tem gente aí fugindo do chamado, tem gente fugindo daquilo que eu chamei para ministrar, mas eu estou te estabelecendo como uma coluna forte num tempo de crise. A gente precisa entender que o Deus que chamou a Jeremias, Ele não mudou. O Deus que chamou a Jeremias, Ele não é diferente. O Deus que chamou a Jeremias, o caráter dele, os atributos de Deus são imutáveis. Ele não muda, Ele não mexe, Ele não estagna, Ele é perfeito, Ele é para sempre, Ele é eterno. E esse mesmo Deus, Ele também convoca a igreja, Ele também chama a igreja. Para quê? Para nessa última hora, irmão, a gente não somente entrar nesse ambiente, e é maravilhoso levantar as mãos e cantar: vitorioso és. Não, Deus convoca a igreja para dizer: eu quero ser uma voz profética, eu quero ser uma voz aonde eu andar, aonde eu tocar, aonde eu pisar, aonde eu ministrar, aonde eu entrar, eu vou ser uma voz profética. Quando Deus olha para a igreja da última hora, Ele não está preocupado com um culto fervoroso ou um culto mais tranquilo, não. Deus está debaixo de uma autoridade que é dele, olhando para a igreja e dizendo: eu quero liberar uma autoridade sobre a minha igreja, eu quero liberar uma autoridade profética. Para quê? Para quando o culto acabar, irmão, a gente sair para o lado de fora, e aonde a gente caminhar, alguém olhar para nós e dizer: o que está acontecendo, meu filho? O que está acontecendo, minha filha? Eu não sei quem vai apostatar, eu não sei quem vai negar, eu não sei quem vai desistir, eu não sei quem vai parar, mas eu tomei uma decisão: eu vou ser uma voz profética por onde eu passar, eu vou ser uma voz profética por onde eu caminhar. É como Josué falou também no Antigo Testamento: escolha os deuses que vocês querem servir, mas eu e a minha casa, nós já tomamos uma decisão. E qual é, Josué? Eu e a minha família, eu e a minha casa, eu e a minha parentela, nós serviremos ao Senhor. Nessa noite eu quero que você entenda, irmão, a unção que Deus estava disposto a liberar sobre Jeremias, ela ainda está liberada sobre a igreja do Senhor. Jesus Cristo no Novo Testamento, Ele diz: essa aí
é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só para a gente começar a esquentar isso aqui, cutuca o seu irmão do lado e fala para ele: Deus chamou a Jeremias. Vocês estão com fé, gente? Fala assim: Deus chamou a Jeremias, mas também está chamando a mim e a você. Você pode levantar sua mão aí então, em nome de Jesus? Deu uma chuva pesada, espantou o povo, mas essa palavra é para mim e para você, amém? Eu profetizo em nome de Jesus: o Deus que chamou a Jeremias também chama a mim e a você. O Deus que chamou a Jeremias também guarda a tua casa. O Deus que liberou unção sobre Jeremias, Ele também libera unção sobre a tua casa. Ele também libera unção sobre o teu casamento, sobre a tua família. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo pela palavra: todo mundo pode apostatar, mas se você estiver firme como Jeremias, a tua casa não vai desviar, teu casamento não vai acabar, teus filhos não vão desviar. Por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra de autoridade. Qual é a palavra? Deus está chamando a Jeremias para num tempo de apostasia. Se é alguém fervoroso, então pega a palavra. Enquanto alguém pode parar, Deus vai te fazer avançar pela promessa que Ele tem sobre você. Aleluia. Deus olha para Jeremias e a palavra diz o seguinte: veio a palavra de Deus a Jeremias. Oh glória! O que você quer dizer? Segura a primeira que lá vai. Veio a palavra a Jeremias. O texto poderia dizer: veio a palavra do Senhor a ajudar. Não diz assim. Veio a palavra do Senhor a Jerusalém. Não diz assim. Veio a palavra do Senhor ao povo de Judá. Também não diz assim. Mas diz a palavra: veio a palavra do Senhor a Jeremias. Sabe o que Deus está dizendo, pastor Leleco? Tem coisas que o céu só vai revelar para quem está na posição profética. Tem coisa que o céu não vai revelar para quem está indo para lá e para cá. Tem coisas que Deus só vai revelar para quem está debaixo de uma autoridade. Tem coisas que o céu só vai revelar, tem coisas que o céu só vai mostrar, tem coisas que o céu só vão se abrir para quem está debaixo de uma firmeza profética. E é Deus dizendo para mim e para você: não se escandalize, meu irmão, não se escandalize, minha irmã, se você tiver visões espirituais de Deus e alguém não tiver. Não fique tranquilo, é porque a tua posição vai atrair a palavra de Deus para você. A gente não está dizendo de uma palavra apenas pregada, eu não estou dizendo de uma palavra apenas fervorosa, não, eu estou dizendo de uma palavra rema, uma palavra revelada, aquela que a gente prega para todo mundo, mas existem palavras reveladas que vêm na nossa alma, é como uma chave que vira todo o nosso cenário, que muda a nossa estrutura, que nos desmonta, que nos joga no chão, mas nos ergue novamente para escrever uma nova história. É isso que Deus está dizendo a Jeremias: Jeremias, o que eu estou te revelando, Jeremias, não é algo normal, é algo espiritual. Você pode essa noite levantar a sua mão para receber uma palavra de fé e de autoridade. Eu quero profetizar para a glória de Deus. Existem palavras que não serão para o teu vizinho, existem palavras que não serão para o teu trabalho, existem palavras que serão direcionadas a você, existem palavras que serão direcionadas à tua casa. E nessa noite é Deus dizendo: fica firme, recebe a unção profética, porque os céus liberarão uma palavra a teu respeito. O mesmo profeta Jeremias, pega aí, levanta a mão e pega. Ele vai dizer no capítulo 29: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então segura, a postura profética fará, trará, revelará, liberará uma palavra profética da parte de Deus. Vou profetizar. Há uma palavra profética de Deus para os teus negócios, há uma palavra profética de Deus para a tua casa, há uma palavra profética para o teu coração, há uma palavra profética que trará paz para a tua alma, há uma palavra profética que vai escrever uma nova história nesse tempo. E o que é que Deus diz? Deus começa a dizer: Jeremias, levanta-te. Isso aqui dói em mim demais, porque existe dois paralelos aqui. O primeiro paralelo é que Deus olha para Jeremias e diz: Jeremias, levanta-te. Isso aqui é profundo demais. De tão simples que é, se torna profundo, porque Deus por várias vezes
encontra o profeta Ezequiel, cativo em Babilônia, à beira do rio Quebar. Deus olha para Ezequiel e diz assim: Ezequiel, meu filho, põe-te em pé e falarei contigo. Percebe-se que o Deus de Israel, Juarez, Ele tem prazer em ver o seu povo de pé. Percebe que o Deus de Israel, Ele não plantou a igreja para que ela vivesse caída. O Deus de Israel, Ele não plantou a igreja. O Deus de Judá, Ele não plantou a igreja para que eu e você ficássemos cabisbaixo, entristecidos, abatidos. Não, pelo contrário. O Leleco sempre diz uma coisa e é verdade: o padrão de Deus é a excelência. E quando Deus olha para esse texto de Jeremias, Ele diz: Jeremias, a primeira palavra que eu quero falar para você, meu querido, é levanta. Parece que eu vejo, irmão, o Deus de Israel, o Deus de Judá, olhando para mim, para você hoje, dizendo: chega de andar cabisbaixo, chega de viver olhando para baixo sem expectativa. Certa feita no livro do Gênesis, Deus desceu na tenda, Deus bradou para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tenda, meu filho, que eu vou liberar uma palavra a teu respeito. Quando Abraão sai da tenda, ele olha para o céu, olha para as estrelas, vê, conta, pode contar, assim será também a tua descendência. Sabe o que Deus está dizendo? O projeto de Deus não é olhar para baixo, Geniel. O projeto de Deus não é olhar para trás. O projeto de Deus é olhar para o alto. O projeto de Deus é olhar para aquilo que Deus faz. O projeto de Deus é olhar para uma dinâmica profética da parte de Deus. Deus olha para Jeremias e diz assim: levanta, eu não te chamei para ficar cabisbaixo. A apostasia está tomando conta, mas a minha unção ainda está com você. E deixa eu te dizer, Jeremias, aquele que está com você é maior do que aquele que tenta paralisar Judá. Você pode olhar para o teu irmão aí com fé, que daqui a pouco a gente vai dar um glória aí. Mexe para o teu irmão e fala para ele assim: levanta. Não fala com fé, meu irmão, fala assim: levanta-te. Oh glória, parece que eu vejo Deus olhando para mim, para você nessa noite, irmão. A gente cansado, trabalhando a noite inteira. Daqui a pouco vou sair daqui, vou virar trabalhando à noite. Mas é Deus dizendo para mim, para você, dizendo: levanta, meu filho, eu não te chamei para ficar nesse lugar. Eu não te chamei para ficar caído. Eu não te chamei para ficar prostrado. Eu não te dei, diz a palavra, um espírito de temor, mas eu te dei um espírito de ousadia. Então levanta, parte para cima, faz o que tem que fazer. A apostasia é grande, a crise é grande, mas a minha força vai te manter de pé. Eu vou profetizar uma palavra aqui. Eu quero profetizar que o que vai te manter de pé não é o nosso conhecimento. O que vai nos manter de pé não é a nossa intelectualidade ou a nossa faculdade. O que vai nos manter de pé é a palavra de Deus dizendo: põe-te em pé, levanta-te. Eu vou profetizar: aonde você andar, a força de Deus vai te manter de pé. Aonde você pôr a mão, a força de Deus vai te manter de pé. Recebe a palavra, diz o profeta: por que, pastor? Eu estou cansado, você não sabe nada. Mas eu vou liberar a palavra. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É Jesus, é o Senhor olhando para mim, é o Espírito dizendo: a tua mente pode cansar, o teu corpo pode cansar, mas o Espírito do Senhor vai te manter de pé pela palavra. Quem tem fé para levantar as mãos, para adorar o Espírito, eu profetizo em nome de Jesus: quem vai guardar você de pé é o Espírito Santo. Vou melhorar isso aqui. Parece que eu vejo, pastor Felipe, alguém olhando e dizendo: já era para ter caído, mas não sabia ele, não sabia ela, não sabia o vizinho, não sabia o inferno, que a mão do Senhor está estendida dizendo: eu vou te manter de pé, eu vou te manter de pé, eu vou te manter de pé. Eu profetizo em nome de Jesus: toda arma forjada que tentava nos paralisar, Gabriel, ela está sendo neutralizada. Por quê? Porque o Espírito do Senhor, Vívia, está nos mantendo de pé. Oh glória, nenhuma arma forjada vai prevalecer, porque o Espírito está mantendo eu e você. Você pode levantar suas mãos, o Espírito do Senhor te manterá de pé pela promessa. Oh glória, levanta-te. Pastor, mas eu quero ficar prostrado. Levanta. Pastor, eu nasci para ficar à beira do caminho. Levanta. Pastor, eu sou fruto de um aborto mal sucedido. Levanta. Pastor, eu fui abandonado. Levanta.
Pastor, eu não estou tendo fé. Levanta. Pastor, eu não quero mais um ministério. Levanta. Pastor, eu estou cansado de servir ao Senhor. Levanta. Pastor, eu vou paralisar. Levanta. Essa noite a palavra de ordem para mim e para você é: nada vai fazer a gente permanecer caído, porque aquele que nos coloca de pé já liberou a ordem. Pode colocar de pé, porque o teu lugar é no centro da vontade de Deus. 2. Desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então vamos caminhar aqui. Deus dá uma ordem a Jeremias, e a primeira ordem é: levanta. Por quê? Para descer à casa do oleiro. Parece contraditório. Eu me levanto para descer. Porque existem lugares que Deus vai nos levar, que são lugares que vão precisar de duas coisas. Primeiro, obediência para ir até onde Ele está nos mandando, e esforço para levantar a cabeça e começar a caminhar. Parece que eu vejo Deus olhando para Jeremias e falando: Jeremias, levanta a cabeça, meu filho, vai para a casa do oleiro que eu vou te mostrar as minhas palavras. Eu vou te revelar coisa nova, Jeremias, que você não estava esperando. Mas Jeremias vai precisar caminhar, porque quem quer coisa nova de Deus precisa sair do lugar que está. Amém ou não amém? Fala para o teu irmão aí, ó, para receber coisa nova. Gente, vocês estão desanimados? Então não, né? Fala assim, ó, para receber coisas novas, tem que sair do lugar que estamos. Deus está olhando a Jeremias, está dizendo: Jeremias, eu posso te revelar aqui, eu posso te falar aqui, eu posso te mostrar aqui, porque Deus, Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente, Ele pode fazer todas as coisas. Mas Deus fala para Jeremias: meu filho, levanta-te e desce à casa do oleiro. Ele está dizendo: se movimenta, porque para a gente viver coisa nova, o velho tem que cair. Para a gente viver novas experiências, as experiências de saudosismo tem que ficar para trás. Não é aquele hino que movia, não é aquele jeito de ministrar que movia, não é aquele jeito de pregar que movia. O que move é o Espírito de Deus, o que move é a experiência no Espírito de Deus. Deus está se dizendo para mim e para você: uma igreja que não se move não vive em sobrenatural, uma igreja que não se movimenta não vive o extraordinário, uma igreja, uma membresia, um povo, líderes que não se movimentam não vive debaixo de revelação. Mas se tiver 1, 2 ou 3, aleluia, se tiver 10, se tiver 50, se tiver 30, se tiver uma que se movimenta pelo Espírito, irmão, aleluia, ele vai se mover e os céus vão reagir ao movimento. Você pode levantar a sua mão para receber a palavra? É Deus dizendo para mim e para você: é noite para a gente voltar para casa daqui a pouco, debaixo de um movimento. Eu vou liberar a mesma palavra que eu liberei aqui no domingo pela manhã, que foi uma bênção do Senhor. Eu vou profetizar: vão te procurar no lugar de cabeça baixa, mas não vão te encontrar. Deus já tirou você e te levou para a casa do oleiro. Oh glória, você pode levantar suas duas mãos, o pé se quiser, para receber por completo. Eu vou profetizar: vão te procurar no lugar da dor, no lugar da depressão, da crise, da mágoa, mas não vão te achar. Por quê? Porque você já está de pé, já se movimentou e desceu na casa do oleiro. Eu vou profetizar: enquanto te procuram no lugar que você não está, Deus irá fazer coisas extraordinárias na casa do oleiro. Oh glória, isso aqui é para quem quer reagir. Hoje aqui já não é Metodista Central mais, hoje aqui é a casa do oleiro, e na casa do oleiro tem poder, na casa do oleiro tem graça, leleco, na casa do oleiro tem restauração, na casa do oleiro tem milagre, na casa do oleiro tem paz, na casa do oleiro tem alegria. O que eu faço então? Eu digo: oleiro, pode controlar, porque eu sou barro, mas o Senhor é Deus. Desce lá, desce na casa do oleiro, se movimenta para descer. A Bíblia vai dizer e não eu, preciso construir isso aqui. A Bíblia vai descer e não eu, a Bíblia vai dizer e não eu, desce. E quando a Bíblia diz para descer, os profetas, profeta Elias e profeta Eliseu, foram até o Jordão. Por vários momentos
Janete, Elias e Eliseu desceram ao Jordão, foram até o Jordão. A Bíblia vai dizer, no Novo Testamento, que João Batista estava no Jordão. A Bíblia também diz que o nosso mestre, chamado Jesus de Nazaré, ele foi até o Jordão. E Jordão, um dos significados de Jordão é ao que desce. Aquele que desce. Sabe o que eu vejo? O seguinte, Deus está dizendo: Jeremias, eu não te levantei para você aparecer, eu te levantei para você diminuir, porque quando você diminui, a revelação que vem de mim cresce. Jeremias, eu te levantei não é para você ser grande pregador, eu te levantei não é para você ser um grande pastor, eu não te levantei para você ser o maior profeta, eu te levantei para você descer, oh glória, porque o lugar mais alto, Jeremias, que você pode subir é aos pés da cruz do Senhor. Essa noite é Jesus dizendo para mim e para você: fica tranquilo, não se sinta humilhado e desprezado ao descer, porque todo aquele que foi até o Jordão experimentou dois tipos de milagre. Qual o primeiro milagre? O primeiro milagre que habitava no Jordão: entra no Jordão, ao que desce, o Jordão se abre, oh glória. É chegar no Jordão descendo que o Jordão se abre. Por quê? Porque Deus é aquele que abre caminho aonde não existe passagem. Você pode levantar tua mão para receber? Deus ainda é aquele, irmão, que abre caminho aonde não tem passagem. Tem porta que não se abriu, é porque a gente ainda não desceu. Mas na hora que a gente descer no Jordão, a gente pisa no Jordão e o Jordão se abre. Eu vou profetizar para quem tem fé, eu profetizo em nome de Jesus: há um caminho da parte de Deus para quem desce perante o Jordão. Oh, você pode dar um glória a Deus aí? Quem está vivo essa noite, diga glória a Deus. Quem está vivo aí, dá um brado de aleluia. Quem está vivo aí, diga: Deus é fiel. Segundo milagre no Jordão: quando chega no Jordão, Jesus entra com João batizando. Quando Jesus pisa no Jordão, o Jordão não abre, mas o céu se abre dizendo: esse aí é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Fica tranquilo, vou liberar outra. Se chegou no lugar que desce, o Jordão não se abrir, olha para o alto, porque o que vai se abrir é os céus da parte de Deus. Ei, levanta sua mão aí quem tem fé. Eu vim para profetizar: tem coisa que não é a terra que vai abrir, tem coisa que é os céus, Marcos, que vão abrir. Eu profetizo em nome de Jesus: quando a crise chegar, quando a casa estiver de mal a pior, quando a tempestade pensar em sucumbir e o teu barco naufragar, fica tranquilo. Se o Jordão não se abrir, olha para o alto, porque o socorro virá do Senhor. Você tem fé para levantar a mão, pegar? Para quem está em casa, eu profetizo em nome de Jesus: Deus trará ainda nesse fim de ano, é o último mês do ano, mas eu profetizo porque eu tenho fé. Recebe aí em nome de Jesus: Deus abrirá os céus sobre áreas que ainda estão fechadas. Oh, aleluia. Existem áreas que estão fechadas, irmão, que chave mestra não vai abrir. Existem áreas que estão trancadas, que não adianta só expulsar demônios em nome de Jesus. Existem áreas que estão trancadas, que precisa descer na casa do oleiro. Quem quer descer na casa do oleiro, diga glória a Deus. Aleluia, oh glória. Porque a casa do oleiro é o lugar onde a gente reconhece quem nós somos, mas também Ele permite nos mostrar quem Ele é. Aleluia. Na casa do oleiro não tem grande, na casa do oleiro não tem pregador bom, na casa do oleiro não tem cantor bom, na casa do oleiro não tem tocador bom, na casa do oleiro não tem dízimo alto e dízimo baixo. Na casa do oleiro tem um povo que carece da presença dele. Na casa do oleiro tem alguém que diz assim: eu sou pobre e necessitado. Na casa do oleiro tem alguém que diz assim: miserável homem que sou. Mas quando ele se revela, na casa do oleiro diz o seguinte: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha para o teu irmão e diz assim: na casa do oleiro você vai ver quem Ele é. Ei, então levanta a mão e eu vou liberar uma palavra. O apóstolo Paulo diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas haverá o dia que conheceremos como Ele é. Aleluia. Parece que eu vejo a gente entrando hoje aqui na casa do oleiro e ele dizendo: eu sou aquele que para quem está com fome, eu sou o pão da vida. Para quem está com sede, eu sou a fonte inesgotável. Para quem está perdido, eu sou
sou o caminho. Para quem está na mentira, eu sou a verdade. E para quem está morto, pastor, eu sou a vida. Eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai se revelar a você. Quem Deus é, Rangel? A Bíblia diz: desce a casa do oleiro. Oh, aleluia. Alabadacalabaxandaraia. Desce a casa do oleiro. Jeremias se move. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. A Bíblia diz, que um resplendor de luz toma conta da estrada no caminho de Damasco, na Síria. Jesus olha para Saulo, perseguidor, e diz assim: dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Esse homem cai, não enxerga, recebe uma orientação: vai na rua direita, na casa de fulano de tal. Vai um profeta, Deus visita o profeta e diz: vai lá, porque tem um homem lá, Saulo de Tarso. O profeta olha e diz assim: Senhor, esse é perseguidor da igreja. Ele diz assim: eu sei quem ele é. Porque existe uma coisa, existe a visão que as pessoas nos veem, mas existe a visão que Deus nos vê. Nunca aceite receber a visão que não seja daquele que nos criou, porque existem narrativas que falam a nosso respeito que não é quem nós somos. Existem pessoas que falam a nosso respeito, mas nunca tomou um café com a gente. Existem pessoas que falam a respeito de nós, mas nunca sentou na mesa para almoçar com a gente. Deus olhou para o profeta e falou: eu te chamei como profeta, mas eu sondo os corações que você não tem poder para sondar. Fica tranquilo, vai lá e unge ele lá, porque para mim ele é vaso escolhido. Percebe que eu contei essa história para te lembrar uma coisa: quando Saulo vai ter a experiência, Deus diz o endereço. Mas para Jeremias capítulo 18, Deus diz: desce a casa do oleiro, Jeremias. E Jeremias vai dizer: e desci a casa do oleiro. Diga comigo, Jeremias. Diga forte, diga: Jeremias sabia. Fala: sabia onde era a casa do oleiro. Ai, irmão, é por isso que o salmista vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Leleco, a sombra do Onipotente descansará. Sabe o que Deus está dizendo a Jeremias? Jeremias, eu te mandei ir para a casa do oleiro, porque eu sei que você conhece a casa do oleiro. Eu sei que você conhece o lugar da intimidade. Deus não precisou falar endereço, Deus não precisou falar rua, Deus não precisou mostrar o nome, o número da casa, nem o bairro, mas Deus disse: pode ir para a casa do oleiro. Porque creio eu, tá, irmãos, aplicação minha, que toda vez que Jeremias estava chorando, ele ia para a casa do oleiro. E eu vou aplicar. Jesus Cristo no Novo Testamento, Carino, vai dizer, ele diz assim: quando orardes, entra no teu quarto, na casa do oleiro, aplicação minha, fecha a porta, dá 2 voltas na chave e fala com teu pai em secreto, porque em secreto teu pai te responderá. Escute isso aqui que eu vou dizer agora. Existe um lugar, irmão, que é melhor do que um culto como esse, que é bênção. Qual que é esse lugar? É o centro da intimidade com Deus. Esse lugar, a casa do oleiro não é um estabelecimento, a casa do oleiro não é um momento de adoração. A casa do oleiro é o lugar aonde a gente é abraçado pelo Espírito Santo. Oh, a casa do oleiro é o lugar aonde a gente, na correria do dia, nem ora, nem lê a Bíblia, esquece de falar com Deus, mas quando a coisa aperta, a gente chega de mansinho, dizendo assim: Senhor, eu preciso da tua presença, e a glória de Deus enche o templo. Eu amo o texto do Salmo 73, quando Asaf vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu comecei a olhar para o ímpio, e eles não têm aperto nem na morte nem na vida, colares os cercam, riquezas estão à sua volta, abastança. Mas ele diz no verso 17, Zé Maurinho: até que eu entrei, aleluia, no santuário
trabalho de Deus. Aí eu vi a diferença. Sabe o que eu aplico aqui? É ele dizendo: até que eu entrei na casa do oleiro, porque lá eu orei e os céus se abriram sobre mim. Lá eu falei com ele e ele me respondeu. Eu quero profetizar uma palavra aqui, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus vai nos levar, Juarez, ao lugar da casa do oleiro. Oh glória, quem tem fé para levantar a mão para receber a palavra, essa noite ele está dizendo: eu, Senhor, vou pegar na tua mão, vou pegar no teu, vou te pegar no colo e vou te levar para minha casa. Por quê? Porque tem coisa que eu vou te mostrar que não dá para ver do lado de fora. Tem experiências que vão ser lá no centro da intimidade com o Espírito Santo. Oh, eu vou profetizar: antes que termine esse ano, nós teremos uma experiência nova dentro da casa do oleiro. Você pode receber essa palavra? Amém ou não amém? A Bíblia diz que quando desce à casa do oleiro, vi, porque às vezes a gente não vê do lado de fora, mas na casa do oleiro a gente vê o que precisa ser. Que o oleiro estava trabalhando. Quando a gente está fora da casa do oleiro, a gente pensa que o careceu da Deus e em algum momento da vida falou: não, Deus esqueceu de mim. Eu já passei por isso. Precisar de uma intervenção e falar: Deus esqueceu, Deus não está intervindo. Mas sabe o que Deus está dizendo a Jeremias? Eu estou dizendo: Jeremias, eu sei a apostasia de Judá, eu sei que Jerusalém está se corrompendo. Daqui a pouco os babilônios vão vir aí e vão tomar tudo. Mas fica tranquilo, Jeremias, eu ainda estou trabalhando. Eu vou liberar uma palavra. Não é porque a gente não está vendo que ele está parado. Mesmo nós não vendo com nossos olhos naturais, Deus está trabalhando. Uma das bases da fé cristã, da doutrina cristã, é a fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a prova, a convicção de fato que se espera. Eu não estou vendo ainda ele mover na minha casa, mas ele está trabalhando. Eu não estou vendo ainda a porta abrir, mas ele está trabalhando. Eu não estou vendo ainda o milagre acontecer, mas ele está trabalhando. Eu não estou tendo a paz que eu esperava, mas ele está trabalhando. Quando ele desceu da casa do oleiro e ele olha, diz a palavra: eu vi, ele está trabalhando, ele está movendo. Juarez, ele está trabalhando, ele está movendo, ele está fazendo, ele está agindo, ele está intervindo, ele ainda está no controle. Ele está dizendo: Jeremias, você não via fora da casa do oleiro, mas eu estou te mostrando, eu ainda estou no controle. Eu ainda tenho guardado na minha mão as estrelas. Eu ainda estou no céu, mas a minha aba das vestes enche o templo, Jeremias. Eu sou aquele que antes que houvesse dia, eu sou Deus, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, Jeremias. Por quê? Porque operando eu, quem impedirá? Você pode levantar suas duas mãos aí, aqui na frente, lá atrás. Eu profetizo para a glória de Deus. Deus está trabalhando para quem está dentro da casa do oleiro. Então eu vou profetizar: receba em nome de Jesus, Leleco. Deus está trabalhando a teu favor. Pastora Natasha, Deus está trabalhando em favor da senhora. Pastor Felipe, Deus está trabalhando em favor dos pastores. Deus está trabalhando em favor da pastora Rosângela, dos pastores da igreja. Deus está trabalhando em favor dessa casa, mas Deus também está trabalhando em favor da tua família, dos teus negócios. Por quê? Porque Ele está trabalhando. O Salmo 115, que eu amo tanto e cito tanto aqui: o Deus deles tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem nariz e não cheira, tem boca e não fala, tem mãos e não apalpa, e tem pés e não anda. Mas o Deus de Jeremias continua trabalhando. Mas o Deus de Jeremias continua se movendo.
continua abrindo porta, porque o escritor aos Hebreus vai dizer: Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Ele está trabalhando. Está doendo? Tá, mas Ele está trabalhando. Está na crise? Tá, mas Ele está trabalhando. Está na apostasia? Tá, mas Ele está trabalhando. A economia pode estar de mal a pior, Ele está trabalhando. Por quê? Porque o Jeová Jireh da igreja é Ele. Então levanta as duas mãos, levanta o pé, dá um glória a Deus, reage à palavra. Eu profetizo: você está debaixo de um trabalhar de um Deus que se move em favor daqueles que nele esperam. Ele está fazendo, e Ele está trabalhando, e Ele está se movendo. E a Bíblia diz que o barro que Ele fazia se quebrou. Gente, eu queria chegar aqui, mas só mais uns minutinhos rápido aqui para a gente terminar. Só uns minutinhos. O vaso que Ele fazia se quebrou. Estranho. O oleiro é perfeito, mas esse oleiro permite o vaso se quebrar, para nos mostrar que na casa de Israel não há perfeição. Vai doer, tá, gente? Dá glória mesmo que vai doer. Olha para o teu irmão e fala: aqui, não fala aqui, é a casa do Senhor. Fala: não é a Marvel. Aqui não tem super-homem, aqui não tem super-mulher. Ele está trabalhando, mas aquilo que ele está fazendo se quebra. O vaso que ele está construindo quebrou na mão dele. Ele está dizendo: não é porque nós estamos em construção que a gente não vai se quebrar. O segredo não é nunca se sujar, o segredo é sempre se lavar. A graça, há uma teologia dizendo por aí da hipergraça, dizendo o seguinte: quanto mais você peca, mais a graça de Deus. Não, mas a graça de Deus vai se revelar e abundar. Não, nós somos santos, precisamos ser santos, precisamos buscar ao Senhor e se arrepender. Mas quando a gente escorrega em pensamento, ou em ações, ou em fala, é Deus olhando para mim, para você. Quebrou, né? Mas o oleiro está aqui para refazer. Oh glória! O segredo não é não quebrar na mão do oleiro. O segredo é que o oleiro jamais vai jogar fora aquilo que quebrou na mão dele. Oh glória a Deus! É eu e você entender uma coisa: a gente até quebra, só que quando a gente quebra, irmão, a gente não faz igual Adão, a gente esconde. Quando a gente quebra, a gente diz assim: ô Espírito Santo, vem trazer a tua graça sobre nós. Eu quero liberar uma palavra sobre você. Você não vai ser diferente de mim ou de qualquer outro. Todos nós iremos quebrar, mais cedo ou mais tarde, na mão do oleiro. Mas a minha Bíblia diz: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, aleluia, para que não possa mover. Você pode levantar sua mão. É isso que ninguém entende. Você caiu, fraquejou, esmoreceu, alguém te julgou, te caluniou, te abandonou, mas a mão do Senhor está dizendo: chamei-te pelo teu nome, tu és meu, hoje eu te gerei, vem pela minha presença. Eu profetizo em nome de Jesus: ainda se cair, não ficará prostrado. Por quê? Porque a mão do Senhor o levantará. Você tem fé para receber a palavra? Amém ou não amém? Diz a Bíblia que quebrou. Eu ia falar sobre as duas quebraduras, não vai dar tempo, mas eu só vou aplicar uma aqui. Se é o pastor Leleco, cantaria, né? A gente vai ficando mais velho, cansa, né? Mas Deus olha para o vaso, não desperdiça, e faz outro vaso. Enquanto eu estava mexendo nisso aqui, o Espírito de Deus bradou uma canção no meu coração, e diz assim: e Ele não desiste de você,
Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi amor tão grande assim. Ele não desiste. A gente precisa entender, irmão, que o problema não é quebrar, mas é quebrar fora da mão do Senhor. Porque quem quebra fora da mão do Senhor fica abandonado, mas se quebrar na mão do Senhor, Ele vai voltar a fazer algo melhor ainda. Ei, você pode cutucar o seu irmão do lado com alegria e falar para ele: fica tranquilo. Fala com fé, gente. Fala assim, ó, fica tranquilo, tranquila. Quando você cair, fala, não deve cair, mas se cair, a mão dele vai te restaurar. O tema da palavra é o restaurador. Então levanta a tua mão para receber a palavra. Você está em obras, eu estou em obras, porque o Espírito Santo, o restaurador por excelência, está colocando as coisas em ordem sobre a minha vida e sobre a tua. Acharam que ia ficar em caco, acharam que ia ficar rachado, acharam que não ia poder armazenar nada, mas o Espírito desceu, encheu a tua vida, encheu a tua casa e diz: é vaso novo, é vaso novo, é vaso novo, é vaso novo. Recebe a palavra. É vaso novo. A Bíblia diz que nós somos vasos de barro, mas Helena, carregamos tesouros escondidos. Oh glória! Você pode dar um glória a Deus aí? Jesus é o Senhor da igreja, e o Deus de Israel diz que Ele fez outro vaso. Responda para mim, por gentileza, com muita fé, para a gente terminar aqui agora. O vaso que Deus fez, do vaso que se quebrou, é melhor ou é pior? Vamos lá, é melhor ou é pior? Quem acha que é melhor, diga glória a Deus. Quem acha que é pior, diga misericórdia. Então o vaso que Deus está fazendo é melhor. Diga comigo, é melhor. Parece que acabou, mas vai ser melhor. Pegou a palavra? Pegou a palavra? Pegou a palavra? Quando alguém vê os cacos, pensa, parece que acabou. Mas quando Deus refaz, é Deus dizendo, o outro estágio vai ser melhor. Você está vivo aí ou não está, gente? Ele está dizendo, quando alguém olha os cacos, diz assim, acabou. Pode passar fita zebrada, pode fechar o caixão, pode tampar, já era. Mas é Deus olhando e dizendo, não, não acabou. Isso é apenas um momento. A história maior ainda virá. Por quê? Porque aquilo que Deus faz depois da quebradura é maior do que nós imaginava ou esperava. Eu encerro essa palavra para você em nome de Jesus. Eu profetizo, o segundo estágio vai ser maior do que o primeiro. Eu profetizo para quem tem fé para reagir, o segundo estágio vai ser maior do que o primeiro. A segunda estação vai ser melhor do que a primeira. A segunda glória vai ser melhor do que a primeira. Oh, aleluia!